Olá, queridos, bom dia. Eu quero convidar a todos a meditarem comigo nessa manhã no Salmo do número 67. Mas antes disso, vamos falar com Deus, vamos orar e clamar pela direção dele para as nossas vidas. Oremos. Pai de amor, nós te somos gratos nessa manhã por nossas vidas, pela Sua palavra e pelo ensino, Senhor, que ela nos traz. Querido Deus, nós te somos gratos também pela capacidade que o Senhor nos dá de entendermos e aplicarmos a Sua palavra hoje. E Pai, nós te pedimos para que a Sua palavra, ela provoque transformações no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de agir, em todas as áreas da nossa vida. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. O Salmo de número 67 vai falar sobre o nosso relacionamento com Deus. Esse pequeno salmo, que tem apenas 7 versículos e de autoria desconhecida, trata de 3 temas distintos. As divisões que eu iniciei com a letra C, eu fiz uma divisão aqui começando com a letra C, para ficar mais fácil da gente memorizar isso aí, né? Então, essas partes são clamor, conclamação e constatação. Clamor, conclamação e constatação. Então, a primeira parte trata do clamor do salmista pela misericórdia de Deus em sua vida. A segunda parte trata de uma conclamação a todos os povos para uma adoração universal a Deus. E a terceira parte, então, nos fala da constatação do salmista da presença da bênção de Deus. Clamor pela misericórdia, conclamação à adoração universal, constatação das bênçãos de Deus em sua vida. Vamos olhar para cada um desses 3 aspectos do Salmo. O primeiro, então, clamor ou uma oração pela misericórdia divina nos versos 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Fazer resplandecer o rosto, essa expressão aqui, traz a imagem de Deus sorrindo com prazer, o que indica que quem suplica teria grande chance de ver o seu pedido sendo respondido, sendo atendido. No Salmo de número 31, versículo 16, nós lemos um pedido semelhante, e ali nós sabemos que foi Davi quem escreveu. O Salmo 31, 16 diz: Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia. Na verdade, esse mesmo pedido aparece pelo menos 6 vezes ao longo dos Salmos. O que esses primeiros versos, então, nos ensinam? Em primeiro lugar, o fato de ser legítimo para nós, hoje em dia, pedirmos a Deus por sua misericórdia em nossas vidas. Seu dia vai ser difícil? Misericórdia, Senhor. A sua semana já está sendo difícil? Misericórdia, Senhor. Sua situação, de maneira geral, na vida tem sido difícil. Peça pela misericórdia de Deus, porque nós temos esse acesso a Ele por meio de Cristo Jesus. Mas o segundo versículo nos dá, então, o motivo pelo qual devemos pedir. Versículo 2 vai dizer: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. O salmista aqui pede pela misericórdia de Deus em sua vida, não pelo desejo egoísta de não passar
por tribulações no dia a dia, mas sim para que a sua vida, sendo abençoada, seja também um testemunho vivo para todas as nações da salvação que há em Jesus Cristo. Sua vida tem sido esse testemunho vivo do agir amoroso de Deus? Essa é a primeira lição e desafio que o texto nos traz. O desafio e o ensino de que nós podemos clamar por misericórdia e devemos fazer isso pensando em testemunhar Cristo para aqueles que ainda não o conhecem. Em segundo lugar, a segunda divisão desse capítulo de Salmo é essa conclamação à adoração universal que nós vemos aqui nos versículos 3 a 5. O texto diz assim: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. 3 versículos e 7 menções sobre os povos, as nações, as gentes. O salmista não deixa dúvida de que esse chamado, essa conclamação é para todos. Aqui então nós temos essa súplica universal para adoração a Deus. É importante a gente reparar aqui também, mais uma vez, o motivo pelo qual existe esse chamado. O autor então nos dá no versículo 4 2 motivos. O primeiro, porque Deus julga os povos com equidade. Povos, no contexto judeu, são uma clara menção da inclusão de gentios. Além do povo judeu, todos os outros povos, os gentios. E é a menção de que Deus cuida desses também, que ele faz isso com equidade, diz o versículo. Equidade, na língua original, significa retidão. E é por isso que a NVI vai traduzi-la como justiça. Justiça. Então o salmista está dizendo para nós, hoje, alegrem-se, exultem, ou seja, demonstrem essa alegria, pois nós servimos e nos relacionamos com um Deus que nos governa com justiça. Ora, se Ele nos governa com justiça, significa que Ele não nos abandonou à nossa própria sorte, mas, pelo contrário, nos dirige de maneira justa. Você acha que você tem sido injustiçado? Injustiçado no seu trabalho, na sua casa ou pela sociedade, talvez? Clame pela misericórdia de Deus e alegre-se no seu governo justo. É o que o salmista nos ensina. O segundo motivo apresentado ali no versículo 4 é que Deus guia as nações. A ideia aqui é que se nós nos relacionarmos com Deus, nós não ficaremos perdidos ou inseguros. Nós não ficaremos nos questionando para onde vamos ou o que será de nós. Nada disso. Com Cristo nos guiando. Ou seja, com a sua liderança na nossa vida, nós podemos descansar na segurança que a sua palavra, na segurança e direção, que a sua palavra nos traz. Dessa forma, nós não estamos fadados, como tantos no mundo, e em especial nos nossos dias, nesses dias em que vivemos, nós não estaremos fadados ao medo, à ansiedade, às crises de depressão, porque nós sabemos que o nosso justo governante nos lidera. Ele vai à nossa frente. E por fim,
Em terceiro lugar, nós temos essa terceira divisão, né? O Salmo de hoje nos mostra uma constatação das bênçãos divinas, nos versos 6 e 7, que dizem: a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. O salmista, apesar de começar o salmo clamando pela misericórdia de Deus, ele encerra constatando a sua confiança nas bênçãos do Senhor. A declaração de que a terra deu o seu fruto parece ser uma ligação que o Salmo faz com os alegres festivais da colheita daquele povo. É curioso notar, e eu percebi isso ontem enquanto preparava essa meditação, né, que diferentes versões da Bíblia trazem diferentes visões de quando é que essa bênção se cumpre em nós. Na versão que nós lemos, revista e atualizada, o texto diz: nosso Deus nos abençoa. O que traz a ideia, né, de que ele faz isso agora e sempre. De que isso é uma característica do relacionamento de Deus para conosco. Ele nos abençoa. Na revista e corrigida, vai dizer: nosso Deus nos abençoará, indicando uma certeza, mas uma certeza de que isso acontecerá no futuro. A NVI diz: o nosso Deus nos abençoe, trazendo então a ideia de uma esperança, um pedido da parte do salmista. E por fim, a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer: nosso Deus nos tem abençoado. Não é curioso? Se você fosse pensar na sua realidade hoje, o que você diria? Das 4 opções, né? Quando é que Deus nos abençoa? No passado, no presente ou no futuro? A resposta a essa pergunta, né, que é dada pela palavra de Deus, não só nesse texto, mas em outros textos, né, com relação à nossa vida, é que essas 4 opções são verdadeiras. O texto de hoje aqui, né, ele não pode estar se referindo às 4, mas a palavra de Deus afirma, né, em outros lugares, que essas 4 afirmações são verdadeiras. O que eu creio é que o salmista aqui está se referindo a essa bênção que ele já constata na sua vida, por isso eu pus a palavra constatação, né? A bênção que ele já tem observado. E eu cheguei a essa conclusão olhando para os salmos que antecedem ao Salmo 67. Se você der uma olhada aí na sua Bíblia, você vai ver, né, que o Salmo 65 trata de ações de graça pela seara, pela colheita. O Salmo 66, mais uma vez, fala da gratidão pelo agir de Deus. Então aqui, eu creio que ele está se referindo a algo que ele já percebeu, esse cuidado de Deus que já vem acontecendo. Então, talvez a tradução que exprima melhor esse momento seja: o nosso Deus que nos tem abençoado. Reconheça também isso na sua vida hoje diante do Senhor. Esse é o nosso Deus, aquele que nos abençoa, né? Ontem, hoje e sempre. E o texto termina então dizendo: abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Então, nos primeiros versos, o salmista clama por misericórdia para que os povos vejam a sua salvação. Aqui ele retoma o assunto e clama por bênção para que os povos o temam. E o temor a Deus é o primeiro passo também para a salvação. Eu termino então a nossa meditação de hoje com mais essa aplicação. Pelo fato de sermos testemunhos vivos das misericórdias e bênçãos de Deus, trazemos para aqueles que estão à nossa volta a possibilidade da salvação, e nisso nosso Deus é glorificado. Então, retomando o que nós aprendemos no Salmo de hoje. Primeiro,
A sua vida está difícil? Clame pela misericórdia de Deus. Depois, alegre-se e demonstre a sua alegria, pois Deus não importa pelo que temos de passar. Deus, o nosso justo governante, vai nos liderando à frente. Em terceiro lugar, lembre-se de que Deus é aquele que tem nos abençoado e seguirá nos abençoando conforme a sua vontade. E por fim, faça da sua vida um testemunho vivo das bênçãos de Deus. E dessa forma, você levará aos confins da terra e a todas as nações a salvação que existe em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos por esse salmo que nos motiva, que nos dá esperança, que nos aponta para o seu cuidado contínuo. E por isso, Senhor, queremos encarar o nosso dia, o resto da nossa semana, nessa mesma confiança que o salmista, de que o Senhor tem tudo sob controle e nos guia com justiça em cada área da nossa vida, em cada momento da nossa vida. Por isso, Senhor, somos gratos a Ti. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Bom dia para todos vocês. Até mais.